Se Deus não existisse, bom, para mim esta não é uma opção. Eu não duvido, eu acredito piamente que Deus existe. E eu acho que deve ser bem chato você ser ateu e não acreditar em Deus. Porque quando você acredita em Deus, se você tem uma dificuldade, você recorre a Deus. E para quem não acredita, acha que é recorrer a algo vazio. Mas na verdade não, porque Deus responde. E muita gente acha que eu sou maluco, porque eu falo que Deus conversa comigo. Eu estou conversando com vocês, olhando para vocês aí. Vocês acreditam que Deus existe? Olha o tamanho de São Paulo. Eu vim de Minas voando lá em cima. Eu sempre brinco que a hemofilia não impede a gente de voar. Tenho muita dificuldade com a hemofilia. Mas Deus me trouxe até aqui. Eu falei que um dia eu ia vir em São Paulo. A gente conseguiu. Eu já estive em Recife, eu já estive em Brasília. Emocionado por causa da hemofilia, eu estou emocionado por causa de Deus. Porque é Ele que leva a gente lá para cima. E para todos os lugares que a gente vai, Ele vai com a gente. Ele está sempre com a gente, Ele só não vai se a gente não quiser que Ele vai. Mas se você abrir o coração e deixar Ele está com você. E se eu tiver um corte, ele não cicatriza. Quando eu tinha 3 anos, eu tive um corte, perdi 1/3 do meu sangue. Eu tenho que repor esse fator de coagulação, porque senão o sangramento não para. E o pior problema foram as hemorragias articulares. Vocês podem ver que esse braço meu ele não estica todo, foi uma hemorragia que eu tive na articulação. Eu tive hemorragias também nas articulações do joelho, vocês podem ver que eu manco um pouco. E quando eu estava na escola, um dia eu cortei com um estilete de um amigo meu, e o pessoal, minha mãe não deixava nem eu cortar laranja pra chupar, porque eu podia cortar com a faca. E cortei, só sai sangue, e não parava. Aí a professora ligou pra minha casa, minha mãe me buscou, e eu moro embaixo de uma rota de aviões. Eu era apaixonado por aviação, e eu sempre falei que eu ia voar. Aí nesse dia minha mãe teve que me buscar na escola. A gente estava descendo uma rua um pouco antes da minha casa. E tinha uma senhorinha dessas, da turma ensandecida, nesses fofoqueiros reclamistas, que quando você fala, quando te perguntam se você está bem, você fala que está bem, eles ficam bravos porque ele quer que você teça uma série de reclamações. E nunca fui assim, sempre agradeci por tudo, mesmo quando estava difícil. E aí minha mãe parou para conversar, ela perguntou por que eu estava saindo da escola mais cedo, por que minha mãe tinha me buscado, minha mãe explicou. E estava passando um avião. Eu olhei pra cima e falei, poxa, um dia eu vou voar, sou apaixonado por aviões, eu ainda quero voar ainda. Eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. E essa senhora me falou, vai voar nada, você não vai nem conseguir trabalhar, eu não sei por que você está indo pra escola. Perda de tempo, aí sua mãe tem que te buscar na escola, você está fazendo outra coisa, você podia ficar em casa, você não vai conseguir trabalhar, você não vai ter nada, você tem hemofilia. E ela nem sabia o que era hemofilia. Mas ela tentou fazer uma profecia, você não vai ser nada. Bom, eu não ia voar, né, gente? A gente não voa. Hemofílico não voa. Como é que eu cheguei em São Paulo? Vocês me explicam? Hemofílico não voa. Bom, eu não posso reclamar, né? Porque eu estou em São Paulo, vim aqui de avião para o evento do Dia Mundial da Hemofilia, com o sol lindo nascendo atrás daquele prédio ali. Mas as senhorinhas e os senhorinhos reclamistas queriam que eu reclamasse da vida, porque eu tenho hemofilia. Mas a hemofilia não me impede de trabalhar, não me impede de estudar. Tem hemofílicos em todas as profissões que vocês imaginarem. Tem hemofílicos crianças que fazem atividades físicas, jogam bola, fazem educação física. Eu tenho sequelas porque na minha época da infância o tratamento era precário, na adolescência também. Então eu adquiri sequelas. E eu tentei fazer o primeiro vídeo aqui, eu chorei bastante porque eu lembrei das coisas que eu vivi para chegar até aqui. Mas a gente chegou até aqui, a despeito do médico ter dito que eu viveria 6 meses de vida. Um falou que eu não ia andar. Bom, para contrariar os médicos, vou dar uma voltinha aqui, perto da piscina. Só para mostrar que o diagnóstico de um médico, que a profecia de uma pessoa que não sabe de nada, ela
não define o que você é. Ele define o que você é. E se você acredita que Deus é que define tudo, que o diagnóstico não define quem recebeu o diagnóstico, curta, comenta e compartilhe esse vídeo.